vídeo da futura mamãe se exercitando. Então, estamos aqui hoje, né? Então, eu tô aqui hoje e iniciou, então, um novo ciclo. Fomos na consulta na segunda-feira pra ver como é que tava, né? Porque minha menstruação, ela tava um pouco irregular. Mas ela viu que ainda ia descer. Então, a gente esperou mais um pouco. Segunda-feira à tarde veio com tudo. Segunda, terça, hoje finalizou. Então, eu já tinha marcado a consulta pra hoje, quarta-feira. Hoje na consulta, ela fez uma nova ecografia, visualizou. Na verdade, visualizou 4 que ela conseguiu visualizar bem, 2 menorzinhos e 2 numa outra, mas na segunda-feira ela tinha conseguido visualizar 5. Então eu acredito que a gente tem uma média de 7, mais ou menos, óvulos ali, né, na espreita. A gente vai fazer a estimulação agora, né? Ela mudou a medicação. E a medicação que ela prescreveu agora é subcutânea também, porém não é por caneta, é por seringa e agulha, que eu particularmente acho mais fácil da gente controlar, da gente visualizar o conteúdo que está sendo injetado. E é isso, né? Existe uma expectativa maravilhosa, né? Eu acho que a gente já começou melhor esse ciclo justamente por já estar visualizando um 7 ali, mais ou menos. Mas é claro, a gente sabe que tudo são planos, tudo são sonhos, tá nas mãos de Deus, no tempo de Deus. A gente acredita muito nisso, mas é muito difícil a gente não colocar muita expectativa, né? Porque existe um investimento emocional, um investimento financeiro, um investimento de tempo e muita expectativa boa, muitos sonhos, né, pra esse bebezinho que tá chegando. Então, tô me sentindo mais tranquila, mais pé no chão dessa vez, sabendo que sim, existem coisas no meio do percurso que podem dar errado. Então, com um pouco mais de pé no chão, eu acho, sabe? A minha ansiedade, ela tá mais controlada, eu tenho conseguido controlar a minha alimentação através de uma promessa, porque se eu não coloco Deus no meio, eu não consigo. Então, desde o último vídeo que a gente fez assando um churrasquinho aqui, que eu tava muito angustiada, que eu não tava conseguindo parar de comer doce, enfim, já faz mais de uma semana que eu tô nesse processo. Então, eu fiz uma promessa, né, que eu ia ficar sem comer açúcar, sem beber nada de bebida alcoólica e nenhuma porcaria, assim, de bobagem. Tô conseguindo cumprir. E é isso, eu vou compartilhar um pouquinho mais com vocês como é que vai ser esse processo. Hoje o Felipe não tá aí, tá trabalhando, né? Agora é 3 horas da tarde, tá no meio do expediente dele. E eu vou iniciar o processo. Vão ser 5 dias, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira daí a gente retorna com a médica para fazer uma nova ecografia e ver como é que foi a resposta do corpo diante desses medicamentos. É isso. Então, esse medicamento, ele tem um diluente diferente do outro, né? Vem um pozinho numa seringa. Vem um pozinho numa seringa e esse pozinho, ela diz que a gente tem que diluir, né? Então, vamos... O gelinho... Vamos ver como é que funciona. Menopur, 1.200 miligramas. Miligramas não, unidades, né? A prescrição que ela me deu é certinho para usar essa dose inteira. Então, a princípio, não é para sobrar absolutamente nada, nem faltar. Então, aqui, os diluentes e o pozinho, e a agulha. Unidades, quarta, quinta e sexta. Então, a seringa, ela já vem graduada bem certinho, ó, com as unidades. Não sei se dá pra enxergar aí. Então, a gente pega a seringa, aspira 250. Agulhinha.
Bora então. Mais 250 unidades. Estamos aqui, ó, 250 unidades. Bora! Deixei uns 15 minutinhos antes fora do gelo, que é pra tirar aquela temperatura gelada, que conforme diz na bula, né? Então vamos lá. Faz a preguinha. 250 abençoadas unidades. Bora! Foi. Terceiro dia. Bora. 250 unidades. Uma picadinha. Hoje a dose é um pouquinho menor, 225 unidades. Então vamos lá. Falta só mais um dia agora. Então, antes da consulta. Pós-plantão. Tá. Acabar. Só a expectativa. Vamos ver o que vai dar lá. Muitas expectativas altíssimas. Acho que vai bombar, hein? A minha aposta são 7. 9. Fala, galera. Então, a gente acabou de sair da consulta. Boas notícias. Ela contabilizou 7 óvulos, 3 bem grandes e os outros 4 ali meio acanhado, mas vindo. Então, ela acha que o meu corpo respondeu bem aos medicamentos. Então, a gente apostou todas as fichas ali nesse medicamento. Vamos seguir o fluxo, né? E Já tem data, já tem data. Dá. A gente tá super animado, né, amor? Não, vai dar tudo certo e seguinte, né? Por pouco aí já vai um Natalina. Não, e aí hoje é segunda, dia 1, né, dia 1º de dezembro. Isso, dia primeiro. E aí nós perguntamos a ela pra que dia mais ou menos fica. Não é semana que vem. É semana que vem, segunda, Não, ela fala, sábado, 10 dias. Isso. Segunda-feira. E aí, depois de 10 dias, depois de 5 dias, na segunda-feira que vem seria a coleta, 5 dias depois a transferência e 12 dias depois o exame. A gente tá meio eufórico, não tem bola aqui. Fala, galera. Então vamos reiniciar, não retomar hoje o processo, né? Então a doutora decidiu manter o mesmo medicamento, que eu precisei comprar mais uma ampola, mais um kit, né, inteiro. Não reparem a minha cara, porque eu tô pós-plantão, acabei de acordar. Mas é isso aí. Vida normal acontecendo. Fala, povo! Então, hoje é dia 3 de dezembro de 2025. Hoje de manhã a gente teve uma consulta, então, uma ecografia, né? Pra ver como é que estavam os estímulos, né? O resultado de tudo isso que está sendo feito, né, ultimamente. E a gente segue naquela ali, né? São 3 óvulos, 3 folículos mais desenvolvidos e os outros 4 indo, não indo, ali no meio do caminho, sabe? Ela entrou com uma outra medicação hoje, que é o Orgalutran, que é um medicamento que para preservar esses 4 folículos, pra gente não romper eles, não ovular eles, né? E continuar estimulando os outros, tá? Pelo que eu entendi, com a estimulação, se a gente não usasse esse medicamento, a gente poderia acabar perdendo esses óvulos, né? Esses folículos. Ontem, né, na verdade, eu comecei com um quadro, não sei se é um quadro viral ou um quadro de alergia respiratória, né, uma crise de rinite alérgica, mas assim, uma dor no corpo, uma indisposição, coceira na garganta, uma dorzinha de garganta, e aí, assim, são situações que nos pegam desprevenidos no meio do caminho, né? Que tiram a nossa moral, digamos assim, né? A moral fica um pouco comprometida.
né? A gente não, a ideia, né, inicial era se manter com a energia lá em cima, né? E, enfim, ela ficou um pouco preocupada, porque a nossa ideia seria na segunda, terça que vem fazer a coleta dos óvulos e no final da semana a gente fazer a transferência. Ela disse que vamos observar, né? Se eu me manter com esse quadro, a gente deixa a gente faz a coleta normalmente e deixa para fazer a transferência no próximo ciclo. Outra situação que a gente fica um pouco triste, né? Porque a gente cria muitas expectativas durante esse processo, é um processo complexo. Junto com esse processo também eu tô vivenciando, o meu pai faleceu em março desse ano, e aí tem muitas questões burocráticas que precisam ser resolvidas, e a gente está bem no meio desse processo, dessa resolução dessas questões burocráticas, que tá acontecendo tudo junto, né? A gente observa que a gente coisas que a gente já sabe, né? Mas a gente comprova, né? De que a gente não tem controle sobre nada na vida. A gente faz muitos planos, mas existem algumas coisas que fogem do nosso controle. E é isso, né? Não tem como parar a vida pra fazer esse processo, né? O trabalho continua, a vida continua, os BOs continuam chegando. E a gente precisa ir resolvendo eles conforme a gente vão aparecendo, né? Então hoje serão 3 medicamentos injetáveis. A gente vai continuar com o Menopur, a gente vai usar um pouquinho do Puregon que tinha sobrado, né, da caneta do outro estímulo, e vai fazer também uma ampola desse novo medicamento. Então são 3 subcutâneas. Eu vou dar um intervalinho ali de uns 5 minutos entre elas para conseguir absorver bem o medicamento. E é isso, vamos começar então. Fala, galera! Então vamos para mais um dia de injeções. Bora fazer as últimas doses então da semana. Ai, Deus abençoe. Só que falta. Fala, povo, bom dia. Opa, bom dia. Então hoje a gente está se encaminhando para consulta, né, com a médica. Então hoje é a consulta que a gente vai, né, ver o resultado desse estímulo desses 3 dias. E na última consulta a gente estava com sintomas gripais bem fortes, né? E aí eu decidi fazer um teste de Covid e aí eu testei e positivei para Covid e influenza. Gabaritei a prova. E o meu amor também, né? Com certeza pegou, porque ele Sim. acabou não testando, mas ele também tava com todos os sintomas. Garganta arranhando, aquela coisa toda. Daí a gente tomou todas as precauções. Enfim, a gente acabou nem comentando com a médica, né? A gente vai comentar agora sobre o positivo. Não é pra ter nenhum problema, assim. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. É isso aí. Vamos lá, ovário direito, tá? Vem, amor, vem. Aqui, ovário direito. Esse é um tamanho bom? Bom, super bom. A gente tem uns que estão menores, né? Oi, pessoal, tudo bem? A gente veio aqui então comentar um pouco sobre a nossa consulta de hoje, né? Nós falamos para ela do positivo, do Covid, né? Da influenza. Ela ficou um pouco receosa, né? Porque é do jeitinho dela, assim. Ela fica bem preocupada, porque a gente teve algumas situações ao longo dos ciclos, então ela, né? A gente quer que dê certo, né?
Então, ela disse assim que, a princípio, um corpo mais saudável possível é o melhor cenário, né? Então, a gente vai aguardar até o dia da transferência. Se perceber que o meu corpo está respondendo bem, eu estou tranquila, estou me sentindo bem para fazer a transferência, a gente faz. Ela pediu um exame de progesterona também para confirmar, né, se é possível a gente fazer transferência agora. Acredito que vai dar, porque o pior já passou, né, em relação aos sintomas, foram sintomas leves e agora ficou só, assim, uma canseirinha, uma coisa bem suave, assim. Isso também, né, amor? Não, agora, assim, eu acho que o forte mesmo, assim, dos sintomas foi uns 3 dias atrás. Hoje a gente já tá bem melhor, assim, então a gente só não tinha certeza, né? A gente confirmou o Covid depois da última consulta, daí ela tomou ciência hoje, daí ela quis saber como é que a gente estava em relação aos sintomas. E aí, quando a gente passou, ela ficou um pouco mais tranquila, né? Então foi bem isso que ela comentou, né? Que a partir desses exames, então a tendência é que a gente não precise se preocupar ou ter que suspender ou algo do tipo, assim. E a gente gravou a ecografia, né? E a expectativa da médica, pelo que a gente entendeu, era que fosse um pouco mais, né? Mas, resumidamente, de todos os óvulos que a gente tem, ela acredita que a gente vai conseguir tirar uns 5, mais ou menos. Mas a gente estava também relembrando que lá no início, nas primeiras consultas, a expectativa era mais ou menos uns 5, 6 óvulos. É um processo, assim, muito louco, porque a gente entra sabendo de uma coisa, mas ao longo do processo a gente vai criando 1000 ideias e expectativas na cabeça, e isso atrapalha bastante, porque nem tudo que a gente cria na nossa cabeça se cumpre, né? Ou na forma que a gente imaginaria que fosse. Não, e a vida vai acontecendo, né? Imagina, pega um Covid, acontece uma coisa e outra, então... Problemas da vida, né, que aparecem para resolver, né? O bom seria que a gente conseguisse parar tudo, ficar dentro de uma bolha para fazer esse processo, mas não é possível, né? A coleta, a princípio, vai ser na quinta, a princípio não, né? Vai ser na quinta-feira, dia 11, e 5 dias depois a gente faz a transferência, que é na terça, Dia né? 13 de dezembro. Dia 13. Então, Utilizado para ajudar a desenvolver e amadurecer vários folículos, cada um contendo um óvulo, em mulheres submetidas a técnicas de reprodução assistida. Tá me gravando? Tá, então essa daí é a última medicação e depois deu, é isso? É a última medicação. Então hoje, a última injeção, última das últimas, né? É uma injeção que a médica prescreveu para soltar o óvulo de dentro do folículo, né? Para terminar de maturar ele. Essa medicação é o Ovidrel. Ela é feita exatamente 36 horas antes da coleta dos óvulos, né? Então, a gente tá fazendo agora, 9h30 da noite. E a coleta tá programada para sem ser amanhã, depois de amanhã, né? Na quinta-feira, às 8h30 da manhã. Então, bora. Já foi feita a oração, já todas as intenções, então agora é só fazer a injeçãozinha mesmo.